Os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. Sim, hoje nós vamos refletir no Salmo 51. Um salmo que fala sobre sacrifício, que fala sobre quebrantamento, que fala sobre pecado, que fala sobre arrependimento, de dor, de sofrimento. E um salmo que fala muito acerca de Deus. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi, pelo grande rei Davi. Acredito eu que talvez Davi tenha escrito esse salmo num dos piores momentos da sua vida. Porque eu acredito que um dos piores momentos da nossa vida seja justamente, não é quando a gente está sem dinheiro, não é quando a gente está desempregado, não é quando a gente está cheio de dinheiro. Não, acredito que o pior momento da nossa vida é quando a gente se sente afastado de Deus. É quando nós cometemos um pecado e aquilo nos afasta da presença do nosso Deus. E foi justamente isso que aconteceu com o rei Davi. A Bíblia conta que em determinado momento da vida de Davi, ele já era o grande rei Davi, houve uma guerra e ele não foi para essa guerra. Ele ficou no palácio e nisso ele foi para o terraço do palácio da casa dele e do palácio ele avistou uma mulher muito bonita, ela estava tomando banho e aquilo ali ele cobiçou, ele desejou, ele foi atrás e ele acabou tendo relação sexual com essa mulher. E essa mulher acabou engravidando. Nisso que ela engravidou, Davi se desesperou. E agora, o que eu faço? Mandou trazer o marido dela da guerra, porque o marido dela era um dos valentes de Davi. E nisso, ele fez de tudo para que a mulher fosse, para que o homem fosse, Urias fosse para a casa dele, e ali ele tivesse relação sexual com a esposa, e nisso o problema seria resolvido. Ele pensaria que o filho era dele, beleza, mas Urias não foi para casa. Urias ficou no palácio do rei, Davi insistiu, Urias vai para casa, vai se deitar com a sua esposa. Ele falou, bem, eu não posso. Como eu vou me deliciar com a minha esposa se o meu rei está aqui e os soldados estão na guerra? Eu não posso fazer isso. E Urias não foi para casa, Urias ficou ali no palácio. Davi viu que não tinha jeito, escreveu uma carta, enviou Urias de volta para a guerra. Nas mãos de Urias tinha uma carta e essa carta estava escrito uma ordem para Joabe para que ele colocasse Urias na frente de um lugar mais perigoso, onde a batalha fosse mais acirrada, para que Urias viesse a morrer. E Joabe simplesmente fez o que o rei mandou. E ali Urias morreu. E Davi pensou que o problema dele havia sido resolvido, mas não foi. Tem uma frase que eu escuto que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: a plantação ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. A plantação é tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente planeja, tudo aquilo que a gente faz. Mas ela é opcional, a gente tem a escolha, a gente tem a opção de fazer aquilo que o nosso coração planejou ou não. Mas a colheita é obrigatória. Uma vez que você planta, você vai colher. Não tem para onde correr. E num determinado momento, Davi estava no palácio dele, chega quem? O grande profeta Natã. Aí entra um fator muito interessante que eu acho, do momento atual da nossa igreja, da igreja, que é os profetas. Muitos profetas eles têm se calado, muitos têm calado os profetas. E os motivos são vários, pelas próprias profecias, que muitas que não se cumpriram, pelo excesso de pecado na igreja e muitos não querem ser corrigidos, então preferem calar os profetas. Mas é um perigo muito grande quando os profetas se calam, porque biblicamente falando, a Bíblia diz que quando não existe profecia, o povo ele se corrompe. A corrupção ela entra avassaladora dentro da igreja quando os profetas se calam. E havia um profeta que ele não podia se calar. Mas eu imagino como deve ter sido difícil para o profeta Natã chegar diante do rei Davi e esclarecer para ele todo esse pecado que ele havia cometido. Mas ele foi. Ele não se calou diante dessa situação. Ninguém sabia do pecado de Davi, mas Deus sabia.
E não adianta se nós somos ricos, se nós somos pobres, homem, mulher, se nós somos pastores, se nós temos cargos eclesiásticos, a unção que tenhamos, não importa. Se pecarmos diante de Deus, não vai ficar oculto. O nosso Deus, ele tem olhos como chama de fogo. Ele contempla todas as coisas. E ele enviou Natã até Davi. E daí Natã, sabiamente, chegou para Davi e falou: Davi, havia numa cidade dois homens, um homem muito rico e um homem muito pobre. Esse homem muito rico, ele tinha muitas vacas, muitos animais. E esse homem pobre só tinha uma ovelha. Uma ovelha que ele havia pego muito pequena e criado como se fosse a filha dele, comia no prato com ele. Ele gostava muito dessa ovelha. E veio um viajante de fora, se hospedou na casa desse homem muito rico. Sendo que esse homem rico, ao invés de ter pego as vacas dele, as ovelhas dele, ele não fez isso. Ele foi até a casa desse homem pobre, pegou a única ovelha que ele tinha e fez um banquete para esse viajante. Davi, quando viu essa história, Davi se irou. Ele foi somente digno de morte. Ele não deveria ter feito o que ele fez. E Natan virou para Davi e falou: mas quem fez isso, Davi, foi você. Você tem muitas mulheres, você tem muitas concubinas. E você pegou a única mulher de Urias, possuiu a mulher de Urias, não contente em possuí-la, não contente de engravidá-la, você simplesmente resolveu o problema matando um dos seus valentes. Quando Natan falou isso para Davi, as escamas dos olhos de Davi caíram. Eu não acredito que Davi percebeu naquele momento o pecado dele. Não, Davi, eu acredito que ele sempre soube. Tanto que ele quis acobertar o pecado, trazendo Urias para se deitar com a esposa, depois assassinando Urias. A questão toda é que Davi não tinha a percepção do tamanho, da consequência do pecado dele. Porque existem pessoas que têm uma unção sobrenatural. E quando essa pessoa tem uma unção sobrenatural, o pecado dela não se restringe somente àquelas pessoas, a ele ou aquelas pessoas que estejam próximas a ele. Mas muitos dos seus seguidores, muitos do seu liderado caem quando um líder cai. E naquele momento eu acredito que as escamas dos olhos de Davi caíram e ele pôde perceber o tamanho, a gravidade do pecado dele. Não que ele não soubesse do que aquilo que tinha feito era pecado, mas eu acredito que somente ali, com Deus tratando no coração de Davi através de Natan, do profeta Natan, foi que Davi percebeu o tamanho do pecado dele. E ali, quando ele viu, aí entra, ele começa a escrever esse salmo, um dos salmos mais lindos de quebrantamento de toda a Bíblia, que é justamente o Salmo 51, onde é um salmo de vergonha, é um salmo de dor, é um salmo onde ele coloca para fora todo o pecado, é onde ele vê revelada toda a consequência, todas as consequências do pecado dele, porque o pecado que ele havia cometido gera, né, o fruto, que é a criança, porque logo depois que Natan chega para ele e bota todas as consequências do pecado que ele fez, porque isso tudo acontece, a sentença de Davi, da destruição da casa, da família dele, se dá antes da morte do filho, porque esse filho do pecado, ele morre, ele não sobrevive, entendeu? Uma das passagens muito linda também, quando a criança adoece, Davi jejua, Davi ora, Davi se quebranta, enquanto a criança estava doente, e quando a criança morre, os empregados viram e falam: como é que nós vamos dar notícia agora para Davi? Como Davi vai reagir se a criança está doente? Ele fez o que fez, ele vai morrer se essa criança morrer. E quando Davi observa aquele murmurinho, Davi olha e fala: a criança morreu. E os empregados, com medo de falar, né, falou: morreu. Davi simplesmente não faz nada. Davi se levanta, toma um banho, se lava, troca suas vestes, come e adora ao Senhor. Porque Davi virou e falou assim: enquanto a criança era viva, eu poderia fazer alguma coisa. Eu poderia orar, jejuar, me quebrantar, me humilhar diante de Deus e Deus trazer vida à criança. Mas depois que a criança morreu, acabou. Agora eu é que vou me encontrar com ela quando eu morrer. Acabou. E
Com a morte dessa criança, ali começa muitas desgraças na casa de Davi. Porque o pecado, ele infelizmente, ele traz as consequências. Davi teve tantas consequências internas quanto as consequências externas. O que são as consequências externas? A dor, a vergonha, a humilhação do outro. Porque o Absalão fez Davi passar, sofrer na pele, tudo que ele havia feito escondido, Absalão fez na frente de todo mundo. Houve estupro na casa de Davi, houve morte na casa de Davi, houve incesto na casa de Davi, que foi o irmão estuprando a irmã, assassinato, o irmão matando o irmão, depois humilhação diante do povo, porque Absalão teve relação sexual com as concubinas de Davi no terraço, às vistas de todo o reino, todo mundo viu. Então a queda, a destruição, as consequências externas no pecado de Davi, como acontece com o pecado de todo mundo, mas quanto maior a sua unção, maior as consequências do seu pecado, porque a sua unção faz com que a gravidade do seu pecado ela se torne realmente maior. A questão toda é aquilo que eu falo, uma coisa é quando um ignorante peca. Às vezes o mundo está lá fora, está pecando, fazendo um monte de coisa de errado, mas eles são do mundo. Eles estão ali no mundo, eles são realmente instrumento do pecado para aquilo. Mas quando a igreja peca, quando nós que conhecemos a palavra do Senhor, quando nós que temos o conhecimento do próprio Deus, quando nós pecamos, a consequência ela se torna muito maior, pelo conhecimento que nós temos, pela intimidade que nós temos com Deus. A questão toda é que existe um tempo. Essa vergonha externa que a gente enfrenta ao mundo, a gente precisa entender que ela tem um tempo. E as pessoas, embora as pessoas não tenham misericórdia, mas a gente precisa ter misericórdia conosco mesmo. Porque existem muitas pessoas que depois que pecam, elas pegam essa vergonha interna, tipo, agora não se trata mais só do outro. Porque o ser humano, infelizmente, poucos são aqueles que têm misericórdia com o pecador. A tendência do ser humano é lembrar sempre o pecado, é achar que você não é digna de perdão, é achar que você não é digna de viver algo novo de Deus. Então, a pessoa pega toda essa vergonha externa e traz para dentro de si. E ali ela vive com essa vergonha interna. A vergonha não é mais do outro, é de si próprio. A humilhação não é mais do outro, mas é do próprio adversário lutando contra ela mesma. É aquela briga interna entre ela, o diabo, a falta de perdão dela dela mesma, a falta de misericórdia dela com ela mesma, é o diabo lançando no rosto dela toda a vergonha, ou seja, essa luta interna que não adianta, acaba trazendo o quê? Trazendo dor e sofrimento para ela, como diz aqui no tópico 2, mas nesse período dessa luta existe um caminho que é o caminho do arrependimento. E esse caminho do arrependimento, como diz aqui no Salmo 51, versículo 3, ele diz o seguinte: Pai, reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. Mas existe um momento que esse pecado, ele precisa, você e eu, nós precisamos entender que um dos presentes da graça é o perdão do nosso pecado. E a gente não tem que voltar na caixinha da nossa lembrança, trazendo essa mesma dor e esse mesmo sofrimento que não se apaga de nós, entendeu? E vir revivendo aquilo tudo. No versículo 4 diz o seguinte: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. O pecado de Davi maior foi realmente contra Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos homens, diante de todo mundo. Esse pecado teve uma consequência muito grande. Aqui ele ainda diz assim: o fato é que eu nasci em pecado desde o momento em que minha mãe me deu a luz. Aí aqui no versículo diz o seguinte: Pai, a sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a tua sabedoria no meu coração. Davi, ele tinha o desejo de buscar a sabedoria. Qual é a diferença da sabedoria, da inteligência e do conhecimento? A inteligência a gente nasce com ele.
Eu já vi medir, nós precisamos medir o QI. A pessoa tem tanto de QI, ali é uma pessoa inteligentíssima. Conhecimento a gente adquire. A gente adquire lendo, a gente adquire estudando, a gente adquire viajando, a gente adquire conhecimento, a nossa visão de mundo, a gente aprende muitas coisas. É o nosso conhecimento, é a sabedoria, é a aplicação de tudo aquilo que a gente sabe. Por exemplo, a gente sabe que o pecado vai trazer dor e vergonha, mas como é que a gente vai aplicar o não pecar na nossa vida? Eu sempre falo que a sabedoria, ela é Jesus em nós. É o Espírito Santo, é o único que vai fazer com que a gente se desvie do pecado, que vai fazer com que essa sabedoria, o livro de Provérbios, ela fala muito sobre isso, que a sabedoria, ela é muito maior, muito melhor do que o ouro, do que a prata, porque uma vez que você a tem, ela vai te livrar da morte, ela vai te livrar da vergonha. Por quê? Porque a sabedoria, ela te dá a capacidade de você aplicar todo esse conhecimento e você receber o livramento. Então, Davi sabia dessa necessidade que ele tinha. Aqui no tópico 2.3 diz: o perdão não aniquila as consequências e não aniquila mesmo. Beleza, obtivemos o perdão do nosso pecado. Ali aconteceu tudo, Jesus perdoou o nosso pecado, ali na cruz do Calvário. O diabo não te acusa, você não se acusa, você já não aceita mais a acusação do seu coleguinha ali que fica te humilhando. Mas as consequências ficam, a dor, a vergonha. Aí existe um novo tratar de Deus. Esse Salmo 51, eu amo esse salmo justamente por causa disso, porque ele fala: limpa-me como isopo. O que é o isopo? Aqui na revista dominical, ele vem dizendo que o isopo, ele é um arbusto aromático com cacho de flores amarelado. E ele crescia nas fendas da rocha e ela era usada nas cerimônias de purificação. Ou seja, quando havia uma cerimônia de purificação, o isopo era usado para que as pessoas fossem purificadas do seu pecado. Porque no Antigo Testamento não havia perdão, mas havia a cobertura do pecado. Hoje, na cruz do Calvário, nós somos literalmente perdoados. E o isopo também era usado, lembra lá no Egito, quando na morte dos primogênitos, que eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta? Eles não passaram com um rolo de tinta, com um pincel. Não foi a mão que eles usaram para passar nos umbrais da porta. Foi justamente esse isopo. Eles pegavam esse isopo, botavam no sangue do cordeiro e passavam nos umbrais da porta. E isso, o anjo da morte, quando veio, passou por cima, que foi a nossa primeira Páscoa, né, na passagem. Ali, então, o grande livramento. Então, o isopo, quando Davi fala sobre isso, limpa-me como isopo e ficarei limpo ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Era desse isopo que ele estava falando, que era uma situação que purifica. Hoje nós não temos isopo, mas nós temos o sangue do cordeiro sobre a nossa vida. E no tópico 3, ali entra, porque no momento em que você é perdoado os seus pecados, as consequências você vai ter que pagar por ele, porque não importa quem pecou, as consequências ficam. Se bem que, nesse caso de Davi, Deus, a soberania de Deus, foi acima da lei. Por quê? Porque Davi deveria morrer, tanto Davi quanto Batseba. E Deus vira para Natan e fala: olha, avisa para Davi que ele não vai morrer, mas as consequências do pecado dele vai ficar. Então, entenda bem, hoje o nosso pecado não nos mata, nos pode, mas não permita que a morte espiritual te alcance. Porque muitas das vezes o que faz a morte espiritual nos alcançar é justamente a nossa desistência, é em buscar a Deus, a nossa desistência, em achar, em viver constantemente a dor do pecado. E isso é uma coisa que nós não podemos aceitar na nossa vida. Esse desejo de conhecer a sabedoria para poder aplicar, purifica-me com o isopo. Por quê? Porque Davi sabia que ele precisava ter novamente a alegria da salvação. Porque, infelizmente, o pecado traz a tristeza da separação de Deus. Esse vazio que nós temos, essa dor maior, como eu já disse anteriormente, não é falta de dinheiro, não é o desemprego, não é a morte de ninguém, mas é quando nós nos separamos de Deus que existe. E ele vira e diz aqui, ó, tanto que a partir do versículo 10,
Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação, sustém-me com um espírito voluntário. E o que eu acho mais lindo é que esse desejo que Davi tinha de ter a salvação dele novamente vívida nele, acesa, latente. O desejo dele não era simplesmente depois de ter novamente a alegria da salvação, o perdão do pecado, era ele deitar na rede e descansar. Não. Ele, no versículo 11, no versículo 13, ele diz: então, uma vez restaurada a minha vida, uma vez transformada a minha vida, uma vez eu limpo novamente a alegria da salvação dentro de mim, a certeza do perdão do meu pecado, então eu poderei ensinar os seus caminhos aos outros pecadores, pessoas que como eu, entenda bem, pessoas que como eu e você que pecamos, pessoa que como eu e você que muitas das vezes está agora desistindo de tudo. Você que recebeu o perdão de Deus, eu que recebi o perdão de Deus, nós não podemos guardar e trancar esse perdão para nós, não. Pelo contrário, precisamos anunciar para outras pessoas que o nosso Deus é aquele que salva, que o nosso Deus é aquele que transforma, que o nosso Deus é aquele que liberta, o nosso Deus é aquele que traz alegria novamente. Ele diz: então, ensinarei os seus caminhos aos pecadores e eles vão todos se voltar para o Senhor. E isso é a coisa mais linda da salvação de Deus em nós. Quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós recebemos o amor de Deus, não negue esse perdão ao teu amiguinho. Não negue esse perdão, esse amor, essa misericórdia ao outro. A Bíblia diz que o meu perdão vem ali em Mateus capítulo 6, ele diz que para eu receber o perdão de Deus, antes eu preciso perdoar o meu irmão. Não coloque o peso do pecado. Quem peca sabe a dor que é. Quem peca sabe a vergonha, o desespero, a dor que a gente sente quando nós pecamos. Não seja você mais um acusador, pelo contrário, seja um que estenda a sua mão e mostra o caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho do amor. O Salmo 51 é um salmo onde Davi diz isso: eu pequei, eu caí, eu fiz muitas coisas erradas, Deus me castigou de todas as formas, porque todo pecado tem a sua consequência. Mas uma vez perdoado, uma vez arrependido, uma vez perdoado, eu vou anunciar para que outros vivam a mesma misericórdia, o mesmo amor e o mesmo perdão que eu. E que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.